Meu Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença nesta noite para Te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo carinho e pelo amor que o Senhor dedicou a nós durante todos os momentos. Te agradecemos também, Senhor, por não nos abandonar, mesmo quando, sem querer, nós viramos as costas para o Senhor e seguimos na caminhada sozinhos. Oh, meu Deus, nos perdoe, porque muitas vezes não paramos para ouvir a Sua voz. Estamos tão aflitos, angustiados e temos tanto a falar e a pedir que nos esquecemos de que muitas vezes devemos nos calar para Te ouvir. Pai, nós nos alegramos por saber que o Senhor tem promessas maravilhosas, mas muitas vezes somos falhos e pecadores e Te pedimos, ó Deus, não deixa que essas falhas nossas invalidem as Tuas promessas, diminuam aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, meu Deus, nós não merecemos nada, mas ainda assim, o Senhor faz muito mais do que podemos imaginar. Por isso nós Te pedimos, nos ajude a ter mais intimidade com o Senhor, porque só assim nós vamos poder ouvir tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Nós não queremos mais, meu Deus, viver um relacionamento raso contigo. Nós queremos mergulhar fundo no Seu amor, na Sua bondade, na Sua misericórdia e nas Suas promessas. E por isso nós nos comprometemos aqui a Te buscar cada vez mais e conquistar essa amizade contigo. Oh, meu Deus, nós queremos ser como o profeta Jeremias, que mesmo no pior momento de sua vida, quando ele estava preso dentro de uma cova escura, ele foi capaz de orar e ouvir as Suas promessas. Por isso, Senhor, não permita que as lutas, as dificuldades e o pecado tapem os nossos ouvidos. Não nos deixe ser egoístas e olharmos somente para o nosso umbigo no momento em que precisamos olhar para o céu e Te enxergar. E também oramos, Senhor, para que Tu tragas esperança ao nosso coração. Oh Deus, nós somos limitados e na grande maioria das vezes não conseguimos enxergar além das circunstâncias. Por isso toque o nosso ser com o Teu Espírito Santo e nos faça enxergar a vida com os Teus olhos. Nos ajude, ó Pai, a termos uma boa noite de sono. E para isso nós entregamos agora cada um de nossos fardos, preocupações, angústias e medos. Porque Jesus disse que se nós fizermos isso, Ele nos dará uma paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus é que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, como você sabe, o nosso momento de oração não termina por aqui. Deus agora vai responder a nossa oração. Então preste muita atenção no que Ele vai te dizer, porque esta resposta já é uma promessa para a sua vida. Não perca o foco, não deixe que os pensamentos dominem a sua mente. Apenas escute a voz do Senhor. Ele diz assim: meu filho, minha filha, é com muita alegria que eu recebo a sua oração. E eu me sinto muito feliz por você ter reconhecido o meu cuidado com a sua vida. Desde o momento em que você acordou até agora, eu estou cuidando de ti. Eu caminhei ao seu lado, eu segui quando você saiu de casa, eu te fortaleci no trabalho e eu te trouxe de volta em segurança para o seu lar. Eu nunca te abandonei, mesmo quando você se afastou de mim, mesmo quando você se distraiu com as coisas dessa terra, mesmo quando você deixou o seu coração ser tomado pelo medo e pela ansiedade. Eu te perdoo pelos seus pecados, tanto aqueles que você sabe que cometeu, quanto aqueles que você nem imagina, mas você praticou sem perceber. O diabo vai querer te acusar, apontar o dedo para você, dizendo que você não merece o meu amor por causa dos seus erros. E quando isso acontecer, olhe nos olhos dele e diga que o sangue do meu filho Jesus te lavou e te justificou de toda culpa. Declare que você mesmo não merece, mas o meu amor por ti é que te faz um vencedor. Por isso, meu filho, eu te convido a se aproximar de mim novamente. Eu quero que você tenha uma relação mais íntima, mais profunda comigo, porque é assim que você poderá ouvir as minhas promessas e experimentar a minha plenitude. Eu tenho uma grande obra na sua vida, mas para que você possa ouvir as minhas palavras, você precisa se silenciar e ouvi-las com atenção. Eu quero que você confie em mim, e mesmo quando as circunstâncias parecerem difíceis, lembre-se do profeta Jeremias.
que mesmo preso em uma cova escura, confiou nas minhas promessas e foi honrado por mim. E eu quero que você tenha essa mesma esperança. Quando as coisas parecerem impossíveis, sou eu quem te guardarei e abrirei uma nova porta à sua frente. Eu sou o teu Deus que te ama, que te guarda, que te protege e te preenche com a minha paz duradoura. Confie em mim e eu te livrarei, diz o Senhor. Aleluia. Olá, se você chegou até aqui é porque com certeza você quer ter uma noite de paz, uma noite de descanso. E por isso eu quero te dar as boas-vindas, dizer que você está no lugar certo, porque eu vou te trazer uma palavra abençoada, uma mensagem que Deus tocou muito forte no meu coração e eu creio que vai tocar no seu também. Não importa como foi o seu dia hoje, não importa se você passou por lutas, provações, tentações e se muitas vezes você fraquejou, você fracassou. Saiba que a palavra de Deus é o seu refrigério. E o próprio Jesus disse que não devemos preocupar com o dia de amanhã, pois basta cada dia o seu próprio mal. Por isso ele nos convida a não vivermos ansiosos por nada. E para isso eu vou trazer uma palavra, eu vou orar por você, para que até o final você consiga dormir bem, você consiga lançar sobre o Senhor todas as suas preocupações, dúvidas e angústias. E em troca, você receberá o descanso e a paz que só é possível encontrar em Jesus. Amém? Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você clique em gostei. Isso ajuda o YouTube a divulgar mais esse vídeo para as pessoas. E também se inscreva aqui no meu canal, ativando o sininho da notificação, tá bom? E se você ainda não é membro aqui do meu canal, eu te convido a clicar no botão Seja Membro, que está aqui abaixo do vídeo, para que você apoie este ministério e ajude instituições de caridades apoiadas por mim. São instituições abençoadíssimas que ajudam crianças carentes na África, nas Filipinas e também pessoas que têm problemas com vício, no álcool, nas drogas. Você pode fazer a diferença na vida delas. Então seja membro aqui do meu canal, porque através de uma pequena quantia você pode fazer uma grande diferença. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Isaías 43, o versículo 18 e o 19. Olha o que o Senhor diz para cada um de nós hoje. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia! Oh, meu querido irmão e minha querida irmã, o mundo que nós estamos vivendo está tão perturbado, não é verdade? Tão cheio de problemas e tão sem expectativas que cada vez mais as pessoas estão decidindo viver as coisas do passado. Elas estão tão desesperadas com tudo o que tem acontecido hoje em dia que elas simplesmente preferem passar o seu tempo valorizando o que já não existe mais, aquilo que está somente em suas memórias. E assim, como consequência, elas acabam tendo dificuldades em construir algo novo, coisas novas para suas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu nos tempos do profeta Isaías. A Bíblia mostra que o rei da Babilônia havia invadido o reino de Judá e feito os hebreus como escravos. E tudo isso por causa da desobediência deles aos mandamentos de Deus e por causa dos seus pecados. E o povo de Deus então foi ficando tão triste que eles não conseguiam mais ter esperança de que as coisas poderiam melhorar no futuro. E por causa disso, eles ficavam sempre se lamentando e pensando nas coisas do passado. Porém, mesmo com a desobediência do seu povo, Deus teve misericórdia de Judá e enviou o profeta Isaías para entregar a eles uma palavra de conforto e de esperança, garantindo que eles não deveriam mais olhar para trás, porque o Senhor já estava fazendo algo novo. E é interessante que Deus fala assim neste versículo: vejam, vocês não percebem? Eu estou fazendo uma coisa nova. Isso porque, irmãos, quando nós estamos focados somente no passado, nós ficamos cegos espiritualmente. Não conseguimos enxergar que Deus já está fazendo algo novo no nosso dia. Parece que o céu fica nublado, parece que a gente não consegue enxergar as bênçãos, não encontramos uma razão para sermos felizes. E neste versículo que eu acabei de ler para você, o profeta Isaías revelou que Deus iria abençoar a sua nação, iria acabar com aquele cativeiro, e a única coisa que aquelas pessoas precisavam fazer era se arrepender dos seus pecados e voltarem a serem fiéis a Ele.
E esta promessa, irmãos, foi feita há 2.700 anos. E é interessante que parece que a situação continua a mesma. Os problemas são tantos, as lutas são tão grandes e cansativas, que nós passamos boa parte do nosso dia, principalmente à noite, na hora de dormir, sentindo saudade de um tempo que já passou e que não vai mais voltar. Eu sei que muitos de vocês sentem falta dos momentos felizes, sentem falta das conquistas que tiveram no passado, e aí vocês ficam pensando assim: ah, quando eu tinha tal coisa, quando eu fiz aquilo outro, quando eu era jovem, quando eu conheci aquela pessoa, ah, no meu tempo era bem diferente. É como se você estivesse morrendo a cada dia e parece que algo de novo jamais poderá acontecer. E isso sem falar das glórias espirituais que nós recebemos no passado, as experiências marcantes que tivemos com Deus. E aí a gente fica pensando: ah, um dia eu pedi algo para o Senhor e Ele me abençoou. Uma vez eu estava querendo tanto um milagre e Deus me honrou, Ele honrou a minha fé. Ah, uma vez eu estava passando por aquela luta, por aquele deserto, e aí Deus usou alguém para falar comigo, Deus trouxe providência. Ah, e teve uma vez também que Deus me usou para falar com tal pessoa, foi de um jeito tão especial. E aí a gente fica se agarrando a esses pensamentos, achando que Deus já não opera mais nos nossos dias, achando que o Senhor já não está mais conosco, e tantos pensamentos negativos vêm na nossa mente. Mas irmãos, o Senhor está nos dizendo nesta noite: chega, esqueça o que se foi, não viva mais no passado, não importa se aquilo foi bom ou se aquilo foi ruim, simplesmente acabou. Eu, o Senhor, estou fazendo coisas novas para você hoje. Irmãos, é isso que Deus está falando para cada um de nós. Eu sei que pode parecer duro o que eu vou te dizer agora, mas é isso que vai te libertar, e eu tenho certeza que a sua noite e a sua vida serão transformados. Pare de se alimentar dessas migalhas, que muitas vezes são amargas e cheias de mofo. Deus está te preparando um banquete. Será que você pode acreditar nisso? Deus está preparando o melhor para você, mas enquanto você estiver amarrado, preso ao passado e nos seus pecados, Deus não poderá fazer nada. Ele quer que você tenha uma nova expectativa, porque aquilo que Ele vai fazer na sua vida não se compara com tudo aquilo que você viveu no passado. Amém? Qual é o milagre que você precisa experimentar? Aonde você está que Deus não possa te resgatar? Oh, meus amados, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então confie no Senhor mais do que nos seus sentimentos. O Senhor está te prometendo hoje que Ele vai mudar a sua história. Não importa o quão difícil a sua vida esteja, Ele vai fazer um novo caminho para você passar. Se você já está cansado, esgotado e nada do que você faz te leva a lugar algum, creia que a partir de agora será diferente. Mas para que tudo isso aconteça na sua vida, você tem que ter expectativa de milagres. Você tem que ter sede de Deus. E no capítulo 44 de Isaías, o Senhor diz que Ele está pronto para derramar água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Ele vai derramar o seu Espírito e as suas bênçãos sobre nós e sobre os nossos descendentes. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Então nós vamos orar agora e nós vamos pedir que Deus tire de nós toda a depressão, toda a angústia, todos os pensamentos negativos de que chegou ao fim, que não tem mais jeito. Isso tudo são mentiras do diabo, são pensamentos que não estão alinhados com a vontade do Senhor. Por isso eu quero orar por você agora, e eu peço que no final da oração você não saia, porque Deus vai falar diretamente com você. Eu vou profetizar palavras de bênçãos como se fosse o próprio Deus falando contigo, e você vai receber pela fé. Amém? Então fique comigo até o final e feche os seus olhos agora, porque eu quero orar junto com você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite para Te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Oh, meu Pai, muito obrigado por cuidar de nós em todos os momentos, desde o começo do dia até o final. É impressionante o Teu cuidado, os Teus livramentos. Pai, nós erramos de tantas maneiras, nós somos tão falhos e pecadores, mas mesmo assim, a Tua graça e misericórdia nos perdoa e nos dá um novo começo. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes nós só enxergamos as derrotas, o fracasso,
Muitas vezes olhamos as circunstâncias, o vento contrário, as tempestades, e a gente começa a tremer de medo. Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque somos homens de pequena fé, homens e mulheres que não têm confiado no Senhor como deveriam. Mas nós te pedimos, Senhor, não desista de nós, continue caminhando ao nosso lado, nunca nos deixe sozinhos, ó Pai, porque este mundo está muito confuso, o mundo está cada vez mais atribulado, perturbado, e a gente muitas vezes se sente sem esperança, com desejo de chorar e ficar somente prostrado na cama, sem levantar para enfrentar a vida. Ó Jesus, mas nesta noite nós trocamos as feridas do passado pelas bênçãos do amanhã, pelas bênçãos que o Senhor já está derramando hoje. Nós não queremos mais, Senhor, caminhar em círculos, assim como aconteceu com o povo hebreu no deserto. Não queremos mais esperar anos e anos pelas Tuas promessas, mas queremos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nesta noite, Senhor, nós abrimos mão do nosso passado, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, porque queremos viver felizes e contentes no presente e com a esperança de que o nosso futuro vai ser muito melhor ao Seu lado. Nós não queremos apagar da memória o nosso passado, nós só queremos deixar o passado lá atrás. Queremos caminhar a partir de hoje com fé, com expectativa de milagres e com muita esperança no futuro. Pai, hoje nós aprendemos que o povo de Judá sofreu muito por causa da desobediência. Por isso, Senhor, não queremos viver da mesma maneira. Perdoe, Senhor, os pecados que cometemos sem perceber, como a idolatria, a desobediência, a inveja, a ganância, a promiscuidade, a falta de amor ao Senhor e à Sua palavra. Perdoa-nos também, Senhor, porque muitas vezes nós cobiçamos com os olhos, nós agimos como as pessoas do mundo que vivem preocupadas somente com a parte material. Mas, Senhor, nós entregamos agora as nossas preocupações, os nossos medos e angústias e declaramos a nossa confiança e a nossa dependência do Senhor. E nos livra, Senhor, dos sonos ruins, dos pesadelos, e traga paz, conforto e proteção para nós e para nossa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar a Deus em oração, não é verdade? Mas esse momento ainda não acabou. O seu clamor chegou ao trono de Deus, ao coração do Senhor, e agora Ele tem algo para te dizer. Por isso, preste muita atenção no que Deus vem falar com você. Aleluia. Meu filho, minha filha, o meu coração se encheu de alegria quando o seu clamor chegou ao meu trono. É muito bom saber que os meus filhos não se esqueceram de mim e vieram ter um momento de conversa comigo antes de irem dormir. E eu estou derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa, a minha unção. Eu também te perdoo, meu querido filho e minha querida filha, pelas vezes em que você agiu sem sabedoria, pelas vezes em que abandonou a minha palavra para viver do seu jeito. Eu fiquei triste com a sua decisão, mas respeitei, porque sou um pai amoroso. Mas a partir de agora, eu te recebo de braços abertos, coloco um anel no seu dedo, coloco vestes novas e me alegro, porque o meu filho que estava perdido voltou. Não saia mais da minha presença, porque é somente ao meu lado que você estará protegido e viverá feliz em qualquer circunstância da vida. Os meus filhos de Judá falharam muito, mas eu nunca desisti deles, e o mesmo eu faço com você hoje. Por isso, pare de olhar para o que passou e foque somente naquilo que eu tenho para você. Tudo que foi bom e que foi ruim ficou para trás. Não importa mais. O que importa na sua vida são as minhas promessas, os meus planos e os meus sonhos para o seu futuro. Então não perca o foco. Eu não entreguei a vida do meu próprio filho Jesus para que você vivesse preso no passado, mas sim para que você vivesse a alegria da eternidade ao meu lado. Por isso, tenha sede de mim, pois só eu sou a fonte de água viva que pode saciar os desejos do seu coração. Me busque e você me encontrará. Clame a mim e eu te responderei. Toda a sua preocupação, as suas dores e angústias já estão comigo. Então pode descansar em paz, pois eu estou contigo todos os dias. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, não durmo. Eu trabalho dia e noite para cuidar de você.
com amor eterno, o seu Pai, Deus. Olá, se você chegou até aqui, é porque você precisa ter uma noite de paz para descansar o seu corpo e a sua mente. E é muito provável que o seu dia tenha sido muito corrido e tudo o que você quer agora é repousar. Por isso vou orar pela sua vida e o Senhor vai derramar da presença dele sobre você para acalmar a sua alma e o seu espírito. Tudo o que você precisa é de uma oração, uma palavra de direcionamento e principalmente da presença do Senhor. E eu não tenho dúvidas de que toda aflição, preocupação e angústia que estão tomando conta do seu coração agora cairão por terra. Por isso fique comigo até o final, porque depois da oração, Deus vai falar com você. Eu vou profetizar palavras de bênçãos, palavras proféticas, como se fosse o próprio Deus falando contigo. Amém? O Senhor quer que você saiba que Ele é o seu protetor. Ele está à sua direita. Ele não dormirá e estará sempre alerta para cuidar de você. E eu quero começar o vídeo de hoje lendo uma passagem maravilhosa. Mas antes eu quero que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação, porque eu quero trazer uma palavra de fé, uma oração para cada dia, de manhã e à noite. E se você deseja apoiar este ministério e outras instituições de caridade, eu peço que você clique aqui abaixo do vídeo no botão Seja Membro. Lá você terá todas as informações e poderá começar a ajudar hoje mesmo crianças carentes na África, Filipinas, pessoas com problemas com álcool, drogas e cristãos perseguidos. Irmãos, muitas pessoas já estão fazendo parte e eu agradeço a cada um de vocês. Amém? Eu quero ler para você uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 13. Olha o que diz. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha isso, irmãos. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Essa passagem se refere àquela passagem que Jesus lavou os pés dos 12 discípulos antes da sua crucificação, mostrando a humildade e o amor que ele tinha por aqueles homens, mesmo sabendo que um deles o trairia e outro o negaria. E ao ter essa atitude, Cristo estava demonstrando o quanto ele é bom e misericordioso. Ele amou os discípulos incondicionalmente, mesmo sabendo do quanto eles eram pecadores. E não foi só isso. Depois de lavar os pés daqueles homens, Jesus mandou preparar um jantar para todos eles. Isso mesmo, os 12 discípulos foram convidados a participar da última ceia ao lado do Mestre. Cristo já havia revelado a eles que o traidor estava bem ali, e ele também já havia dito a Pedro que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E mesmo assim, o Senhor permitiu que os 12 se assentassem à mesa com ele e comessem do seu pão e tomassem do seu vinho. Agora seja sincero, se você fosse Jesus, lavaria os pés de Judas, lavaria os pés de Pedro e os convidaria para jantar ao seu lado, mesmo sabendo que poucas horas depois eles virariam as costas para você e o negariam e o trairiam? Eu tenho certeza que não. Eu também não iria conseguir, mas Jesus conseguiu, porque o amor dele é incondicional. Ele é a própria essência do amor, e ele mesmo disse: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Por isso Jesus acreditava naqueles homens até o fim. Ele esperava que Judas se arrependesse, e ele não se arrependeu. Mas em compensação, Pedro se arrependeu profundamente por ter negado a Cristo. Irmãos, é exatamente isso que Jesus está nos mostrando nesta noite. Ele nos ama de tal maneira, Ele nos ama tanto que pouco se importa com os nossos erros do passado. Na verdade, até mesmo os pecados que você cometeu hoje, durante o seu dia, não são capazes de cancelar o que Ele sente por você. No capítulo 8 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo declarou que ele tinha certeza de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, o amor de Deus foi totalmente provado para nós
quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Foi esse amor incondicional que pagou o preço dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas doenças, das nossas maldições. Um amor que não muda, que foi e que sempre será o mesmo. E nada do que fizermos, nada do que acontecer no mundo, nada do que falarem de nós, nenhuma decisão que nós tomarmos, absolutamente nada pode influenciar a intensidade e nem no tamanho do amor que Deus tem por você. Amém? E diante disso eu quero te fazer uma pergunta. O que você vai fazer com esse amor tão grande? Na verdade, você tem duas opções: agir como Judas ou como Pedro. E eu vou te explicar. Os dois eram discípulos de Jesus e serviram ao lado do Mestre pelo mesmo período de tempo. Eles passaram pelo mesmo processo de escolha, viram os mesmos milagres, ouviram os mesmos ensinamentos, beberam da mesma fonte. Eles também foram alertados dos pecados que cometeriam contra Jesus e tiveram atitudes erradas com o Senhor em um curto espaço de tempo. Enquanto Pedro traiu a confiança de Jesus, o negando por 3 vezes seguidas, Judas o traiu pelo preço de 30 moedas de prata, levando os soldados romanos até o lugar onde ele estava. E os dois também se sentiram muito mal por terem feito algo contra Jesus. A Bíblia diz que Judas tentou devolver as moedas de prata aos sacerdotes, e Pedro, quando ouviu o galo cantar, chorou amargamente. A diferença entre Judas e Pedro é que o primeiro recusou o amor de Jesus, enquanto o segundo, que era Pedro, se lembrou da promessa de que o Senhor o amaria até o fim. Judas acabou tirando a própria vida, enquanto Pedro permitiu ser restaurado pelo Senhor e se tornou um dos grandes homens de Deus nessa terra, fazendo com que o Evangelho de Cristo alcançasse vidas nos 4 cantos do mundo. Então, meu querido irmão e minha irmã, ouça hoje a voz de Jesus falando com você. Tire dos seus pensamentos todo pensamento de morte, de derrota. Isso não vem de Deus, isso é coisa do inimigo. E por maior que seja o seu pecado, o seu sentimento de culpa, não se afaste do Senhor. Muitas pessoas têm virado as costas para Deus por causa das suas frustrações, pecados e tristezas. Mas não precisa ser assim com você. O Senhor está com as mãos estendidas para você nesta noite. Ele conhece o seu coração e quer te dar uma nova chance. Ele quer lavar os seus pés cansados e te convidar a se assentar na mesa com Ele. Amém? Basta que você se arrependa dos seus erros e decida caminhar o caminho que o Pai trilhou para você. Não importa a cruz que você está carregando, Ele vai te sustentar. E tem mais uma coisa importante que você precisa saber. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele não suporta que Jesus nos ame tanto a ponto de perdoar os nossos pecados. E por isso, ele vai tentar trabalhar para distorcer a verdadeira imagem de Cristo através dos seus pensamentos. Então, quando você errar, ele vai dizer que Jesus te abandonou e que ele está decepcionado contigo. Mas você não deve acreditar nisso. Lembre do que o próprio Jesus disse, que te amará até o fim. Amém? Eu acredito que essa mensagem falou muito forte ao seu coração. E agora eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. Feche os seus olhos e receba esta oração. Lembrando que depois da oração, não saia do vídeo ainda, porque o Senhor vai falar contigo. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para Te louvar por tudo que o Senhor é. Como é bom render graças a Ti e cantar louvores ao Teu nome. Ó Senhor, como é bom ouvir a Tua palavra e meditar nas sagradas letras, palavras de salvação. Senhor, nós Te pedimos perdão pelos nossos erros e pecados que cometemos ao longo do dia. Pai, nós somos muito falhos. Muitas vezes nós tentamos fazer o bem, mas acabamos caindo nas armadilhas que o inimigo coloca no nosso caminho. E é por causa desses erros, meu Pai, que agora o nosso coração está atribulado, não conseguimos descansar. Pai, muitas vezes praticamos o pecado de não confiar em Ti. Nós não consultamos ao Senhor, ficamos guardando no nosso coração a preocupação e não dobramos os joelhos e não oramos. Oh, meu Deus, nos perdoe, Senhor, que nesta noite possamos deitar e dormir logo, porque o Senhor é o nosso socorro, a nossa segurança. E é por isso que eu te peço, ó Pai, derrama da Tua unção, da Tua presença e nos ajude a confiar no Seu poder e no Seu cuidado. A nossa vida não está no nosso controle, mas no Seu controle.
Não temos poder para acrescentar um minuto que seja à nossa vida, mas o Senhor tem poder para restaurar, para nos dar um recomeço e nos sustentar até o fim. Ó Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor incondicional. Nós não merecemos tanto cuidado, tanta fidelidade assim, mas eu sei que o Senhor sempre nos dá o melhor. Obrigado, Senhor, por ter entregado a sua vida naquela cruz para nos salvar das garras do inimigo, da condenação eterna e nos dar a oportunidade de viver a eternidade ao seu lado. Obrigado, Jesus, por acreditar em nós, mesmo quando nós não acreditamos em nós mesmos. Ó Senhor, nós temos tantos defeitos, tantas falhas. O sentimento nosso de inferioridade muitas vezes nos afasta do Senhor, sendo que deveria ser o contrário, deveria nos aproximar de Ti, porque o Senhor é o médico dos médicos, aquele que quer curar nossas feridas e tratar e moldar o nosso coração. Pai, continua lavando os nossos pés e nos convidando para sentar à mesa ao seu lado, mesmo depois de tudo o que fizermos. E também te pedimos, ó Deus, nos dê a humildade que Pedro teve de reconhecer as suas falhas e correr para os seus braços em busca de perdão e de um novo começo ao seu lado. Também pedimos para que o Senhor nos proteja dos ataques do maligno, que muitas vezes lança mentiras na nossa mente e quer nos fazer acreditar que não podemos mais contar com a sua graça e misericórdia. Quebra, Senhor, toda a armadilha do maligno contra nós e nos faça vencer a batalha espiritual que tem acontecido tão forte na nossa mente. Em nome de Jesus, ó Deus, entregamos a nossa noite de sono, que o Senhor renove as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para te ajudar a ter um sono reparador que vai restaurar o seu corpo e a sua mente depois de um dia tão cansativo como o que você teve. E é exatamente isso que Deus vai te oferecer a partir de agora. O Senhor vai recolher todo o fardo pesado que você carregou até agora e vai te dar em troca alívio e descanso. Você crê nisso? Nesta noite o Senhor manda te entregar uma palavra de bom ânimo e de esperança, para que você durma com a certeza de que nada foge do controle dele. E ao final, nós vamos orar juntos e o nosso Pai vai ouvir e responder o nosso clamor. Amém? E antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação, porque todo dia, de manhã e à noite, nós temos feito orações abençoadas, orações para começar bem o dia e terminar na presença do Senhor. E se você já é inscrito, eu quero te pedir para continuar orando comigo todo dia, porque Deus tem feito maravilhas. Vale muito a pena separar este momento para buscarmos ao Senhor. É o momento em que ouvimos a sua palavra e colocamos em prática a nossa fé durante a oração. Amém? Irmãos, eu quero ler para vocês uma palavra que está no capítulo 1 do livro de Josué. Olha o que o Senhor manda te dizer agora. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais foram as lutas que você enfrentou hoje? Provavelmente você não conseguiu vencer todas elas, não é verdade? Eu pelo menos não consegui. E sempre que eu fico desanimado por causa das coisas que eu não consegui resolver, eu me lembro dessa palavra de Deus. Nessa passagem de Josué, o Senhor está nos lembrando que Ele nem sempre tira da nossa vida os problemas que nós enfrentamos. Mas isso não significa que Ele nos abandonou. Ele sempre está ao nosso lado, como um pai que quer o melhor para o seu filho, e Ele sempre está disposto a nos dar toda a força necessária para superarmos as lutas, os medos e as nossas dificuldades. Você se lembra daquela passagem em que Jesus estava no Getsêmani, pouco tempo antes de ser preso e crucificado? Jesus estava com medo e por isso ele pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Deus, porém, não atendeu aquele pedido do seu Filho amado, porque a salvação de todo o seu povo dependia daquele sacrifício na cruz. Mas Deus também não virou as costas para Jesus. Ele enviou o Espírito Santo para encorajá-lo, Ele enviou anjos para fortalecê-lo e Cristo conseguiu cumprir a sua missão.
E da mesma forma, meus irmãos, às vezes Deus permite que a gente passe por algumas situações para que a nossa fé seja fortalecida e o seu nome seja glorificado por nós. A Bíblia fala sobre alguns jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses jovens foram lançados na fornalha 7 vezes mais ardente, mas Deus estava com eles. E a Bíblia também diz que Daniel foi colocado na cova para ser devorado por leões, mas Deus estava lá e Daniel não sofreu nenhum mal. Vemos também que Davi, quando ele foi se encontrar com o gigante Golias para enfrentá-lo, aquele gigante já estava humilhando o exército de Israel há 40 dias. Foram 40 dias de acusações, de humilhações, mas Deus estava com Davi. Davi era apenas um menino, mas que guardava no seu coração uma fé tão forte no Deus Todo-Poderoso, que Deus honrou a sua fé e ele destruiu aquele inimigo que parecia impossível de ser vencido. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não tenha medo se algum obstáculo na sua vida parecer impossível de ser vencido. Nem fique aflito se está difícil de dar a volta por cima nessa situação. Você tem Deus ao seu lado, você está com Jesus e por isso você está do lado do vencedor. Eu sei que a nossa carne é fraca, muitas vezes sentimos medo diante dos gigantes que surgem para tentar nos destruir, mas a palavra de Deus para você hoje garante que você pode ficar em paz, porque assim como aqueles homens e mulheres da Bíblia, você também vencerá cada um dos desafios que surgirem no seu caminho. Amém? Você derrotará os seus desafios, os seus problemas, porque Deus tem prazer em te abençoar. Ele te ama, Ele tem muitas bênçãos para você. E essas bênçãos não são apenas materiais. As melhores bênçãos são as espirituais. A nossa esperança, a restauração daquilo que perdemos, o nosso lar, a nossa família, o nosso emprego, alegria no coração de ter a presença do Espírito Santo e a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Mas para isso, você tem que colocar a sua fé em Jesus e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Você também precisa arrepender-se dos seus pecados e abandoná-los. Ou seja, você precisa viver uma vida de obediência, porque Deus não recompensa aquele que desobedece, aquele que vive no pecado e não quer se converter. Então, meu irmão, olhe um pouco para dentro de você agora e reflita. O que tem te afastado das bênçãos do Senhor? Quais pecados têm te levado para longe dos caminhos de Deus? Se você conseguir identificar os seus erros e ter a humildade para pedir perdão, com certeza Deus vai se aproximar de você e estender as mãos. Amém? Em Deuteronômio capítulo 30, o Senhor nos diz que Ele coloca diante de nós vida e prosperidade, ou morte e destruição. E cabe a nós decidirmos o que vamos escolher. É Deus nos dizendo assim, meu filho e minha filha, somente me obedeça. Não desanime nem se entregue, somente fique na minha presença, que eu vou derramar as minhas bênçãos sobre você. Irmãos, essa promessa não sou eu quem está fazendo, é o próprio Deus. E quando você menos imaginar, coisas boas começarão a acontecer na sua vida. É assim que tem acontecido comigo e eu não sou melhor do que você. Eu sei que quando nós obedecemos ao Senhor é muito difícil, a nossa carne precisa ser vencida. Mas quando nós passamos pela provação, quando nós vencemos a tentação, a Bíblia diz que o Senhor nos dá uma coroa de vitória. E eu espero muito que você desfrute da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que querem conquistar as bênçãos do Senhor apenas dando o seu dízimo, as suas ofertas, indo aos montes. Irmãos, tudo isso realmente atrai bênçãos para nós. Mas Deus está de olho no seu coração, na sua intenção. E a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas são de graça. Você não precisa pagar por isso. É claro que a obra de Deus precisa de dinheiro, mas a principal oferta que você pode oferecer a Deus é o seu coração quebrantado, o seu coração disposto a obedecer e rejeitar o pecado. A Bíblia conta que o rei Saul vivia fazendo sacrifícios para agradar a Deus e receber a bênção dele, mas ele vivia uma vida de desobediência, uma vida rebelde. Então um dia o Senhor enviou o profeta Samuel para lhe avisar que a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão
é melhor do que a gordura de carneiros que o rei poderia oferecer a Deus. Oh, meus amados irmãos, não podemos nos enganar. Deus quer que nós o amemos, que o respeitemos e que tornemos a nossa vida mais parecida com Jesus a cada dia. Enquanto você não fizer isso, as suas ofertas serão em vão. Deus quer que você busque a santidade, que você fuja do pecado. Eu sei que não é fácil, é uma luta terrível, é uma luta entre a carne e o espírito. Mas com Jesus nós temos a promessa de que a cada dia Ele vai nos santificar. E nós vemos na história do rei Saul que o final da vida dele foi muito triste, mas isso não precisa acontecer com você. Deus quer que você saiba que nos piores momentos ainda existe esperança. Ele quer que você saiba que não importa o quanto você se sinta longe, você está a um passo de ser transformado. Basta que você ore com fé, crendo no perdão de Deus. E com certeza a vitória será sua. O perdão e a misericórdia vão te alcançar. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. E agora nós vamos orar. Eu quero orar por você, você que foi tocado por esta palavra. E quando encerrarmos esta oração, não saia deste vídeo, porque você vai ouvir a própria voz do Senhor, por meio das minhas palavras, falando contigo. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, com o coração agradecido, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e ainda faz em nossas vidas. Oh meu Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado durante todo esse dia, nos trazendo livramento, mantimentos, direção e segurança. Obrigado, Senhor, por guardar a nossa casa. Obrigado pelo pão de cada dia, pela saúde que Tu nos deste e por ter nos livrado de tantos ataques invisíveis e visíveis do inimigo. É muito bom, Senhor, estarmos aqui na Tua presença nesta noite. Não existe nada melhor do que poder terminar mais um dia aos Seus pés. Por isso, ó Pai, nos perdoe pelas vezes em que nós achamos que o Senhor virou as costas para nós. Perdoa-nos, ó Deus, por acreditarmos que o Senhor não se importava com a nossa dor e com o nosso desespero. Nós te pedimos perdão, Senhor, por não sentirmos a Tua presença nos momentos de dificuldade e assim começamos a duvidar de que o Senhor realmente estava conosco. Na verdade, o Senhor estava provando a nossa fé. É por isso que muitas vezes o Senhor fica em silêncio, mas agora estamos confiantes de que o Senhor jamais nos abandonará. Acreditamos nas promessas do Salmo 91, Senhor, de que o Senhor nos livrará do laço do caçador, do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Nós cremos que o Senhor nos cobrirá com as suas penas e nos oferecerá refúgio em suas asas. Acreditamos também que a sua fidelidade será o nosso escudo protetor e que por isso não precisamos temer o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Oh, meu Deus, nós te louvamos, porque graças ao seu cuidado e o seu poder, 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nada nos atingirá. Não temeremos nenhuma fornalha, nenhum gigante e nenhum deserto, se o Senhor estiver ao nosso lado. Por isso, ó Pai, nos enche de coragem, de bom ânimo e de fé. Que o Espírito Santo faça morada em nossos corações e nos ajude na nossa caminhada ao seu lado. Oh, meu Deus, nos ajude também a oferecer todos os dias o nosso melhor. Não queremos ser como Saul, que fazia grandes sacrifícios, mas não obedecia à sua palavra. Queremos ser como Davi, que por mais que cometeu muitos erros, sempre corria para a sua presença e clamava por misericórdia. Nos ajude, Senhor, a ter uma boa noite de sono. Nós te entregamos cada um de nossos fardos, as nossas preocupações e os nossos medos, porque Jesus disse que se fizéssemos isso, Ele nos daria uma paz que o mundo não pode conhecer. E é em nome dEle que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, e esse momento de oração não termina aqui. O Senhor vai te responder agora. O seu clamor chegou ao coração dEle e Ele tem algo para te dizer. Por isso preste muita atenção nessas palavras que o próprio Deus tocou no meu coração para te dizer. Amém? Feche os seus olhos e receba essas palavras em nome de Jesus. Meu filho, minha filha, o meu coração se encheu de alegria quando o seu clamor chegou ao meu trono.
É muito bom saber que você não se esqueceu de mim e agora está tendo um momento de conversa comigo antes de ir dormir. Eu estou derramando sobre a sua vida e sobre a sua casa a minha presença. Eu perdoo pelas vezes em que você não confiou no meu poder e no meu cuidado. Eu sempre estive ao seu lado, tanto nos momentos bons quanto nos difíceis. E não teve uma luta sequer que eu não tenha lutado por você. Você não passou por esse deserto sozinho. Nenhuma fornalha te queimará. Por isso confie no meu poder, confie no meu amor incondicional. Porque tudo que eu faço é para cooperar para o seu bem, para que você se torne mais parecido com o meu filho Jesus. E eu quero que você saiba, meu filho, que pouco importa as ofertas e sacrifícios se você não obedecer a minha palavra. Nenhum valor é mais importante do que a sua obediência e o seu coração voltado para mim. Por isso continue caminhando na minha presença, por mais difícil que possa ser, porque ao final da caminhada eu prometo a coroa da vitória, um prêmio que você receberá que será muito maior do que você pode imaginar. Fique tranquilo, porque eu continuarei provendo tudo o que você precisa para sobreviver. E eu também cuidarei da sua saúde física, mental e espiritual. Eu abençoo a sua noite de sono, para que você possa dormir bem e acordar com sua mente e o seu corpo revigorados. Sou eu quem cuido de ti, sou eu quem cuido da tua casa, e não permitirei que nada os aflija durante a noite. Eu os livrarei de pesadelos, ansiedade e insônia, e colocarei agora os meus anjos ao redor da sua casa. Eu sou o seu Deus, aquele que cuida de ti para todo sempre. Olá, se você chegou até aqui é porque você está em busca de paz e descanso. E eu quero que você saiba que Deus te trouxe até aqui. Não foi por acaso que você entrou. Deus quer te abençoar. Ele quer derramar a unção dele sobre a sua vida, para que você tenha uma noite de sono tranquila e restauradora. Amém? E para isso eu vou trazer uma mensagem abençoada, uma mensagem que vai trazer conforto, direção, para que você não fique mais ansioso, preocupado. Deus está no controle de tudo e Ele vai falar contigo hoje. O Senhor quer que você saiba que você pode confiar nele em todos os momentos, porque Ele nunca para de trabalhar pela sua vida. E antes de começarmos com a mensagem de hoje, eu quero pedir que você clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, porque aí toda vez que eu enviar um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular, ok? E para começar a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que foi escrita por Davi no Salmo 40, e ele diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa ansiosa? Eu confesso que eu sou. Por mais que eu tenha trabalhado isso na minha vida, nesses últimos anos, por mais que eu tenha pedido a Deus para melhorar nesse sentido, muitas vezes eu não consigo vencer a ansiedade. Eu acabo sofrendo com isso. Inclusive, eu já perdi várias noites de sono porque a minha mente não me deixava descansar. E essa situação se torna ainda pior quando nós estamos esperando por uma resposta de Deus, mas ela demora para vir, não é verdade? Nós oramos, nós confiamos que o Senhor vai nos mostrar o caminho certo, porém a demora vai nos tornando cada vez mais ansiosos e acabamos perdendo a fé quando percebemos que Ele não fala conosco. Acontece que por vivermos em um mundo imediatista, onde tudo precisa ser para ontem, achamos que Deus tem a obrigação de nos atender o mais rápido possível. Mas a Bíblia diz que Deus tem o tempo certo para todas as coisas e que Ele sempre trabalha para que a nossa fé seja moldada e que o seu nome seja glorificado. Amém? A Bíblia conta que certa vez, depois que Jesus se encontrou com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, ele se deparou com um homem desesperado. Aquele homem contou que o seu filho, há muitos anos, era possuído por demônios que, além de tentar tirar a vida do rapaz de várias maneiras, ainda havia deixado aquele jovem surdo e mudo.
E ele ainda disse para Jesus que os seus discípulos haviam tentado expulsar aquele espírito maligno, mas não conseguiram. Então Cristo se aproximou e viu próximo ao rapaz endemoniado os discípulos frustrados e uma multidão muito insatisfeita com a suposta falta de poder daqueles seguidores de Cristo. E foi então que o pai daquele jovem disse o seguinte: Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus respondeu para aquele pai: Se podes, tudo é possível àquele que crê. Aquele homem então afirmou que acreditava no poder do Filho de Deus e o milagre aconteceu. Jesus repreendeu aquele espírito maligno e o mandou embora, e ele foi. A Bíblia conta que aquele jovem ficou desmaiado e as pessoas que estavam ao redor dele acharam que ele havia morrido. Então Jesus o pegou pelas mãos e o levantou, e tudo terminou bem. Irmãos, eu contei essa história que está relatada em Marcos capítulo 9 para te mostrar que a demora de Jesus em expulsar aquele espírito maligno afetou todos nesta história. E isso aconteceu porque Jesus queria que o coração de toda aquela gente fosse tocado antes de qualquer outra coisa. Os apóstolos precisavam entender que eles deveriam estar preparados para expulsar demônios, porque a batalha espiritual é real e muitas batalhas espirituais eles enfrentariam no futuro. Já a multidão precisava ver que Jesus realmente era o Filho de Deus. E aquele pai precisava crer que Cristo tinha todo o poder para salvar o seu filho. E da mesma forma, irmãos, nós precisamos entender que Deus nunca se atrasa, Ele chega na hora certa. Então, se você já orou, mas nada mudou na sua vida, tenha paciência, porque o Senhor está trabalhando primeiramente no seu coração para que você acredite em seu poder e louve o nome dEle quando o seu milagre enfim acontecer. Amém? Então, se você é desse tipo de pessoa que fica muito chateada ou muito arrasada quando as coisas não acontecem do seu jeito ou no tempo em que você planejou, experimente analisar a situação com calma e pedir para que Deus te mostre uma nova perspectiva de vida a partir dos planos dele e não dos seus planos, ok? Se você começar a enxergar tudo o que acontece na sua vida com os olhos da fé, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque quando nós escolhemos andar nos caminhos do Senhor, Ele nos proporciona coisas muito maiores do que nós imaginamos. E eu posso te garantir que isso dá certo, porque eu tenho feito isso quando a ansiedade toma conta do meu coração. Eu sempre fecho os meus olhos e eu busco me concentrar no Senhor. Eu busco acreditar que Ele é fiel, que Ele não vai me abandonar. Eu começo a me lembrar de quantas coisas boas Ele fez no meu passado, quantos livramentos, quantas coisas cooperaram para o meu bem. E aí então eu começo a confiar que Deus não mente, que Ele é fiel e que Ele não volta atrás nas suas promessas. Deus sempre cumpre o que Ele diz. E Ele prometeu na sua palavra que Ele vai proteger, abençoar aqueles que o amam e que obedecem à sua palavra. Ele prometeu a salvação a todos aqueles que se arrependem. Ele prometeu fazer justiça no Salmo 37, a todos aqueles que o buscarem de todo o coração. Então, irmãos, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Por isso eu quero orar por você agora. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. Eu quero